galerinha! Nossa apresentação hoje é a Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde a parte que está dentro da raiz, ela é representada pelo símbolo delta e ela representa o cálculo b ao quadrado menos 4ac. Sendo assim, temos a representação algébrica de uma equação de segundo grau, conhecida também como função de segundo grau, e um polinômio de segundo grau. Essa função pode ser denominada f de x, porque a equação está demonstrada com x, e ela também é denominada y, ou seja, ela representa o valor de y, onde aqui o valor resulta em zero, o valor numérico. Então, nós estamos procurando o valorzinho do x para esse y aqui resultar em zero. Os coeficientes são o a, o b e o c. Sendo assim, como havia dito, quando a gente está procurando a solução das equações, a gente está procurando as raízes ou zero da f de x, ou seja, o valor numérico do y é o valor do x para esse y aqui resultar em zero. O que significa isso? Que quando eu for calcular, eu estou procurando o valorzinho do x, que ao substituir na equação vai dar um valor numérico zero. A primeira possibilidade é de nós termos duas raízes. Isso é quando o delta, o valorzinho que vai dentro da raiz, resultar num valor maior que zero. E quando for um valor igual a zero, teremos uma raiz, ou seja, um resultado apenas. Graficamente, quando temos duas raízes, são dois pontos na linha do x. Quando é uma raiz, essa uma raiz é um ponto na linha do x. Quando não tivermos nenhuma raiz, esse delta vai ser um valor menor que zero, ou seja, negativo. Graficamente, significa que teremos uma parábola que não encosta a linha do x, ou seja, não tem nenhum ponto em cima da linha do x. Em todas as situações, nós graficamente representamos com uma parábola. No primeiro caso, uma parábola que cruza por dois pontos na linha do x. No segundo caso, um ponto na linha do x. E o terceiro caso, nenhuma na linha do x. Bom, aqui apresento para vocês uma equação completa. Significa o quê? A equação é completa quando nós temos todos os valores aqui de A, B e C, diferente de zero. Para ser uma equação de segundo grau, jamais o A poderá ser zero. Caso isso aconteça, deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, dado a f de x, x ao quadrado menos 3x mais 2, temos que o valor do a que está junto aqui, o valor do coeficiente que está junto com x ao quadrado vale 1, do b que está junto com x é menos 3 e do c que vale 2. Então, temos a necessidade de calcular o delta aqui para verificar o comportamento, ou seja, a quantidade de raiz. Podemos calcular dentro lá da fórmula, mas é de extrema importância já ter essa noção básica de comportamento gráfico. Então, b ao quadrado menos 4ac, onde o b é menos 3, que é necessário colocar entre parênteses, senão estou cometendo um baita erro. Menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 2.
Menos 3 ao quadrado, quando eu coloco esse valor entre parênteses, sempre vai ser positivo, não tem como dar negativo. Então, aqui resulta em 9. Aqui copio o sinal, porque não tem nenhum sinal aqui que altera. Ou seja, 4 vezes 1 vezes 2 resulta em 8. 9 menos 8 resulta em 1. Isso é maior que 0, então é certo que teremos duas raízes. Bom, aqui fiz um resuminho. Quando temos um delta maior que 0, temos duas raízes. Um delta igual a 0, uma raiz. E um delta menor que 0, nenhuma raiz. O restante da Bhaskara. Aqui, substituímos menos b. Vai ter o menos, a gente vai copiar o menos. Vamos substituir o valor do b, que é menos 3, entre parênteses. Colocar um mais ou menos, o valor do delta dentro da raiz que a gente calculou, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, aqui menos com menos dá mais 3, raiz de 1 é 1. Bom, mais ou menos significa o quê? Que uma hora iremos somar e outro momento iremos subtrair. Não é necessário começar pela soma. É indiferente tu começar pela soma ou subtração. Num a gente costuma chamar de x' e x duas linhas. Não é ordem, como eu falei, começar pela soma. Bom, agora de extrema importância você entender que ao dar o conjunto de solução, esses valores que nós encontramos aqui são pontos na linha do x, que nós vamos demonstrar graficamente. E é de extrema necessidade o aluno entender que isso aqui é importante manter uma ordem. Quem vem primeiro numa reta vem o 1, depois o 2. Então, já se acostuma a colocar de maneira organizada. Segundo exemplo, dado a f de x, x ao quadrado menos 4x mais 3, temos que o valor do a é 1, o valor do b é menos 4 e o valor do c é 3. Sendo assim, calculando o delta, ao substituir o b, entre parênteses sempre menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, entre parênteses, é sempre necessário, é 1, vezes o 3, entre parênteses, de preferência. Bom, toda vez que colocamos esses valores entre parênteses, a tendência é a gente não errar. É importante manter essa situação e essa organização para cálculo. No momento que tu deixa de colocar, tu já vai pecar, porque aqui, na verdade, o 4 está multiplicando pelo 1. Se algum momento tiver um menos, com certeza o aluno vai se enganar e vai operar de maneira errada. Toda vez que a gente substitui uma letra, é necessário colocar entre parênteses. Então, sendo assim, menos 4 ao quadrado deu 16, 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Ao subtrair o 16 menos 12, temos o 4. 4 é maior que 0, então duas raízes. O restante da Bhaskara temos aqui menos da fórmula, copia entre parênteses menos 4, que é o valor do b, mais ou menos o delta substituímos aqui, deu 4. Aqui 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, aqui, menos com menos resulta em 4, copiamos o mais ou menos, raiz de 4 dá 2. 2 vezes 1 resulta em 2. Então, x' é 4 mais 2 sobre 2, vai resultar em 6, dividido por 2, que dá 3. Depois, 4 menos 2 sobre 2, 4 menos 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Quem vem primeiro? Entre 3 e 1, com certeza é 1. Conjunto de solução é a mesma coisa que conjunto verdade. 1 e 3 são os pontos que vai cruzar uma parábola na linha do x, ou são o conjunto de solução
dessa função ou equação de segundo grau. Dado f de x, x ao quadrado menos 6x mais 9, temos que o valor do a é 1, o valor do b é menos 6 e o valor do c é 9. Sendo assim, calculando o delta, o b vale menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do 9, vezes o valor do c, que é 9. Bom, menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 dá 36. Então, 36 menos 36 dá 0. Ou seja, uma raiz. Como é que funciona isso? Observem agora no cálculo da Bhaskara. Toda vez aqui, ó, substituímos aqui, copiamos o valor negativo da fórmula. Colocamos entre parênteses o menos 6, que é o valor do b, mais ou menos, raiz de delta é 0, sobre o 2, vezes o valor do a, que é 1. Bom, o que acontece? Menos com menos dá mais, 6. Toda vez raiz de 0 resulta em 0, 0 vai sumir. Tanto faz se somar ou subtrair, 0 vai sumir. Não tem necessidade de pegar e copiar mais 0, menos 0. É desnecessário. Então, o que acontece? Vai sobrar apenas um valor. Esse valor é equivalente a x' x 2 linhas. E tu vai pegar 6 dividido por 2, vai dar 3. Não significa que tu vai colocar conjunto de solução 2 valores. Tu vai colocar apenas um valor. Pus apenas um ponto na linha do x, ou seja, conjunto de solução vale 3 aqui. Agora, temos a f de x, x ao quadrado menos x mais 2, o valor do a é 1, o valor do b é menos 1, o valor do c é 2. Sendo assim, o delta b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 2. Menos 1 ao quadrado dá 1, 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. Regra de sinais, mais 1 menos 8, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior, menos 7. Bom, isso aqui é nenhuma raiz. Por que é nenhuma raiz? Pelas propriedades das raízes que vocês vão observar agora. Bom, no cálculo, o que acontece no cálculo? Tu tem que fazer a substituição bonitinha aqui. Copia da fórmula menos b, vai botar menos, vai abrir parênteses aqui, menos 1, mais o menos, sem preguiça. Vai colocar o menos 7 sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Sendo assim, é de extrema necessidade o aluno entender o que está acontecendo aqui. Menos com menos dá mais ou menos. Valor negativo 7, aqui 2 vezes 1 dá 2. O que acontece? Em relação a cálculo, no conjunto dos reais, quando vocês trabalharam raízes, não existia solução para um valor negativo quando temos índice par. Então, estudamos isso, não tem como extrair essa raiz aqui. Então, é necessário colocar aqui o e virado com traço, que significa não existe essa solução aqui nos números reais. Posso colocar o e também, o e normal com traço, que significa não pertence aos reais. Bom, como é que a gente coloca também? Colocamos o conjunto de solução, duas chaves com nada dentro, que significa conjunto vazio. E ele é representado por esse símbolo que está aqui, que também é a mesma coisa que conjunto vazio. Então, é importante o aluno se acostumar com essa situação. Agora, dado a f de x, x ao quadrado menos x mais 1, temos que o a é 1, o b é menos 1 e o c é 1.
Sendo assim, o delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Bom, menos 1 ao quadrado dá 1, aqui permanece o menos, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Regra de sinais, mais 1 menos 4, sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do maior. Então, temos menos 3, que também é menor que zero. Sendo assim, vamos ter nenhuma raiz. Então, nós vamos continuar com a Bhaskara. Vamos substituir os valores bonitinho. Aqui é menos da fórmula. Aqui o B vale menos 1, coloca parênteses nele. Mais ou menos, valor do delta que nós encontramos, menos 3, substitui. Aqui copio 2, entre parênteses 1, o valor do A. Bom, é importante que o aluno coloque aqui bonitinho, menos com menos dá 1, mais ou menos, copia a raiz menos 3, 2 vezes 1 dá 2. De novo, não existe solução em função do valor negativo 3, então não existe isso no conjunto dos números reais. Sendo assim, temos um conjunto de solução vazio, que também é representado por esse símbolo. Agora, aqui nós temos uma f de x, x ao quadrado menos 49. Aqui eu quero que vocês observem que nós temos uma situação que nós temos uma equação incompleta. Quando a gente tem 3 termos, se trata de um trinômio, aqui nós temos um binômio. Então, mas isso aqui ainda é uma equação ou uma função de segundo grau. Aqui, o valor que está com um x ao quadrado é o A. Não tem o B, porque não tem esse menos 49, não tem o x, então não tem o B, então significa que o B vale 0. Aqui nós temos um menos 49, representa o C, então significa que o C é menos 49. Então, na identificação dos coeficientes, o A vale 1, o B é 0 e o C é menos 49. Então, procedimento normal para o delta. O delta aqui, o B vai ficar 0 ao quadrado, menos o 4, vezes o valor do A, que é 1. Aqui, o valor do C, que é menos 49. Olha a importância que eu falei sobre a questão de botar parênteses. Olha a questão de sinal. Aqui, 0 ao quadrado vai dar 0, vai sumir, não precisa repetir esse 0. Aqui, regra de sinais, menos com mais dá menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais aqui. Aqui, 4 vezes 1 dá 4, vezes 49 dá 196. E isso é um valor maior que 0, ou seja, temos dois resultados, duas raízes. Continuando a Bhaskara, menos, abre parênteses, menos B, abre parênteses, o B é 0, mais ou menos o valor do delta deu 196, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. 0, isso aqui pode descartar, some, sobrou mais ou menos, extrai a raiz de 196, aqui deu mais ou menos 14, sobre 2. Então, divide o 14 por 2, dá 7, é mais ou menos 7. Então, x' é menos 7 e x duas linhas é 7. Já estou colocando na ordem. Ordem numérica da reta, vem primeiro menos, depois o 7. Bom, quando eu vou apresentar o conjunto de solução, vem primeiro menos 7, depois 7, ou coloco ali entre chaves o mais ou menos 7, que também está certo, correto. Tenho mais um exemplo aqui de uma equação incompleta, onde o meu A é 1, o B não temos, é 0, o C é menos 4. Calculando o delta, o B ao quadrado é 0 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 4. O 0 some,
Aqui, primeira regra de sinais, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. 16 é maior que zero. Duas raízes aqui vamos ter. Bom, então, calculando o restante da Bhaskara, menos o B é zero, entre parênteses, mais ou menos, raiz do delta, que deu 16, sobre 2 vezes o valor do A, que é 1. Então, 0 vai sumir. Tu vai extrair a raiz de 16, dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Então, o 0 sumiu, sobrou o 4 dividido por 2, que dá 2, mais ou menos 2. Na reta, quem vem primeiro é o menos 2, depois o 2. Como havia dito anteriormente, a princípio eu boto menos 2 e 2, é mais correto. Ou não está errado se colocar assim, mais ou menos 2 também está correto. Agora, temos um outro exemplo de uma equação incompleta. Aqui, olha só. O A vale 1, o B nós temos vale 2, e aqui falta o C, então o C vale 0. Sendo assim, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 2, 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 0. 2 ao quadrado dá 4, qualquer número multiplicado por 0 dá 0, sumiu. Então, temos aqui o 4 maior que 0, vamos ter dois resultados, duas raízes. Agora, calculando o resto da Bhaskara, aqui, como 2 era positivo, não tem problema botar sem parênteses, tá? Não tem problema. Então, aqui, menos 2, mais ou menos. Raiz quadrada do delta deu 4 sobre 2 vezes o valor do 1. Então, aqui, menos 2, raiz de 4 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. X' primeiro, aqui eu fui subtrair. Eu disse que não era a regra somar primeiro. Então, quis subtrair. Então, aqui temos aqui, ó, menos 2, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. X, duas linhas, menos 2 mais 2, sinais diferentes diminui. Aqui não tem maior, então não vai conservar nada. Vai dar menos 2 mais 2 dá 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 resulta em 0. Bom, menos 2 em uma reta vem antes do 0. Sendo assim, conjunto de solução é menos 2 e 0 entre chaves. Décima, outra equação incompleta, onde o meu A é 1, o B é menos 3 e o C é 0, porque não tem aqui, observa. Sendo assim, o delta é b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. Aqui some, menos 3 ao quadrado dá 9, 9 é maior que 0, duas raízes. Então, aqui nós vamos ter dois resultados. Ao substituir aqui menos b, menos, abre parênteses que é necessário, menos 3, mais ou menos, coloca o delta na raiz, deu 9, 2 vezes o valor do a, que é 1. Então, menos com menos dá mais 3, raiz de 9 dá 3 sobre 2. Então, x', 3 menos 3 sobre 2 dá 0 sobre 2, 0 dividido por 2, 0. Aqui, 3 mais 3 deu sobre 2 dá 6 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Quem vem primeiro em uma reta? O 0, depois o 3. Então, o conjunto de solução é 0 e 3.
Aqui, questão 11, f de x é menos 4x. Observe que falta o b e o c, então b e c são zero. Jamais eu posso ter o a zero, senão só minha equação deixa de ser a função de segundo grau. Bom, então, como já havia dito, a é menos 4, b e c, zero. Ao substituir aqui b ao quadrado menos 4ac, temos 0 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é menos 4, né? O valor do c é zero. Bom, 0 ao quadrado dá zero. Aqui qualquer número multiplicado por zero dá zero. Isso aqui dá zero. Então, nós vamos ter um resultado apenas, ou seja, uma raiz. Nem tem muito mistério para descobrir qual é a raiz, né? Então, menos substitui o valor do b, que é zero, mais ou menos raiz de delta, que é zero, sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 4, tá? Zero. Aqui dá zero aqui em cima no numerador. Numerador deu zero. 2 vezes menos 4 dá menos 8. O meu conjunto de solução é zero. Não tem mistério aqui. Bom, vamos parar por aqui, então. Encerrando, quis mostrar algumas soluções que envolvem as funções de segundo grau, equação de segundo grau, também chamada com polinômio de segundo grau, usando a Bhaskara.